Oi, meu povo lindo, boa noite. Esse é o 7º dia. Nossa, gente, uma semana que eu estou nesse propósito. Quantas provações, meu Deus, eu tenho passado desses dias para poder fazer esse diário. Mas as bênçãos do Senhor todos os dias se renovam. E aqui estamos nós, eu e a minha câmera, para registrar mais um diário. E hoje eu tô muito emocionada por ter que falar desse patriarca que é Abraão. Eu sou apaixonada pela história dos patriarcas da Bíblia. Entre os patriarcas estão Abraão, Isaac, Jacó. Eles são os patriarcas, né? Eles são os patriarcas, né, da Bíblia, que a gente chama. São os primeiros, né, os patriarcas da família de Jesus. Foi através de Abraão que toda a humanidade foi abençoada. Eu amo a história de Abraão e eu fico até emocionada só de imaginar as coisas grandiosas que Deus fez na vida de Abraão e o quanto essas histórias da Bíblia estão lá para nos inspirar. Porque ao ver a história de Abraão, a gente vê assim que Abraão tinha suas falhas, que ele tinha seus defeitos. A gente vai ver, né, que ele comete erros no processo, mas o quanto ele tinha um coração apaixonado pelo seu Criador, o quanto a fé de Abraão é inspiradora. Inspiradora, linda. Que o Senhor nos ensine a ter uma fé tão linda, tão graciosa como a de Abraão. Abraão era um homem assim, para você ver como é que Deus faz, né? Abraão não tinha filhos. A sua esposa era estéril e ele já tinha 75 anos de idade. Aí Deus, Abraão vivendo no meio de um povo idólatra, né, que cultuava vários deuses. Aí Deus se revela a Abraão e diz: Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, e eu te farei um pai de uma nação. Você consegue imaginar? Você olhar para um homem com 75 anos, que tem uma esposa estéril, e Deus olhar para aquele homem e dizer assim: Abraão, ele não tinha filho nenhum de 75 anos. E aí Deus olha para ele e diz: Abraão, eu vou fazer de você o pai de uma grande multidão. Né? Tem até uma passagem na Bíblia da história de Abraão que Deus pede para que ele olhe as estrelas do céu. E se ele conseguia contar quantas estrelas tinha no céu. E Abraão, né, lógico que não tinha como contar as estrelas. E Deus disse que esse seria o tamanho, né? Seriam incontáveis a sua descendência. Que uma promessa linda que Deus fez para Abraão, que por meio dele abençoaria todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Abraão. E aí ele faz, né, aquele pedido: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. E Abraão faz isso, né? Abraão entrou num processo. Abraão não tinha, como a gente tem hoje, um livro, uma história que testemunhasse desse Deus vivo. Então Abraão teve que aprender. Abraão passou 25 anos num processo, né? No processo para poder receber essa bênção, para poder receber a promessa. Eu fico muito emocionada falando dessa história, porque é muito linda mesmo. E aí Abraão não tinha muita noção, né, de como era ter um relacionamento com Deus. Ele não entendia direito ainda. Por isso que ele passou por esse processo. Deus teve que cuidar, tratar Abraão primeiro, curar Abraão primeiro, ensinar primeiro a ele o tipo de pessoa que ele tinha que ser para poder ele receber essa bênção tão grandiosa. E às vezes o processo é doloroso. Abraão teve que esperar mais de 25 anos
para ver aquela promessa se cumprir na vida dele. E aí eu quero enfatizar que Deus diz, né? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. E Abraão teve fé o suficiente para sair da terra dele, mas ele não teve sabedoria de entender direito o que Deus estava lhe pedindo. Ele falou assim, sai da tua terra e da tua parentela. Mas Abraão não entendeu direito. E tudo bem, ele estava começando a caminhar com Deus. E é natural que quando a gente esteja começando, a gente vai cometendo os erros, né? Cometer erros no processo. É por isso que Deus vai trabalhando, né? Para que a gente vá consertando a rota. E aí Abraão sai da sua parentela. Ele não sai da parentela, porque ele sai da terra, mas ele leva Ló. Quem é Ló, Daniele? Ló era o filho de Arã. Arã morreu jovem e Abraão se sentiu responsável por Ló, o seu sobrinho. E como ele já era velho, ele achou que tinha que levar como se fosse uma muleta. Não, e se eu precisar, eu tenho aqui o meu sobrinho Ló, que é mais jovem e que pode me ajudar. E aí ele leva Ló com ele. Mas Deus não mandou que ele levasse Ló. Ele disse, sai da sua terra e da sua parentela. Mas ele acaba levando Ló com ele. E a palavra Ló significa venda. Entendeu? É como se Abraão tivesse levado uma venda para os seus olhos. E Deus falou com Abraão. E enquanto Ló estava com Abraão, a gente observa que Deus não falou mais com Abraão enquanto a venda estava nos olhos dele. Porque Deus não disse a Abraão para ele levá-lo. Ele disse, sai da tua parentela. Vai para a terra que eu te mostrarei. E aí Abraão levou um problema praticamente que ele não precisava ter levado. Tá entendendo? Com ele. Porque a promessa era para Abraão. Não era para mais ninguém, era para Abraão. A promessa, ela tinha endereço. Ela tinha endereço certo. Era para Abraão, Abrão no caso, né, que ele só se tornou Abraão depois, e para Sarai, que também mais tarde vai ser Sara. A promessa era para eles, né? No caso, a promessa era para Abraão e para sua esposa. E Abraão levou Ló, e enquanto Ló esteve com Abraão caminhou às cegas, né? Só seguiu a ordem que Deus lhe falou. Até que, com um certo tempo, Abraão foi prosperando, e o seu sobrinho Ló também foi prosperando, e eles tinham ovelhas, e os pastores de Abraão e de Ló começaram a se desentender, começaram a brigar. E aí ficou uma situação tão insustentável, um conflito tão terrível, que Abraão chegou e disse, Ló, escolha, olha, tá aqui um lado, tá aqui o outro, escolha para onde você quer ir, vá, leve seus pastores, sabe? E aparta-se de mim. Não foi uma coisa assim amorosa. Olha, tá aqui, Ló, você escolha, não. Tava tão insustentável, diz, olha, não importa para onde você vai, o lado que você for, eu vou pro outro, totalmente oposto, pode escolher. E Ló escolheu as campinas, o lado verde, né? Que era o lado que você avistando via tudo verde, as campinas onde ficava Sodoma e Gomorra. Ló foi com seus pastores para lá e Abraão seguiu do outro lado, né? E não importa para onde Abraão fosse, a promessa estava com Abraão. Para onde ele fosse, a promessa iria com ele. E assim que Ló se afasta de Abraão, Deus volta a falar com Abraão. Assim que Abraão tirou a venda dos olhos, Deus volta a falar com ele. Porque às vezes a gente leva pessoas com a gente num processo que a gente não deveria levar, que a gente não deveria carregar. A gente atrasa um pouquinho o tempo da promessa, porque carregou pessoas que não era para ter ido com a gente nesse processo. E tudo bem, não tem problema. Às vezes a gente demora um pouco, mas
a rota ela vai sendo recalculada, né? E quando Ló se afastou de Abraão, Deus mostrou: tá vendo, Abraão, esta terra é a terra que eu lhe prometi. Esta é a terra que eu vou dar a você e a sua descendência. Deus falava com Abraão, não com o que ele tinha no momento. Deus não via aquilo que Abraão tinha no momento. Ele via aquilo que Abraão ainda ia ser, que era o pai de uma grande multidão. E esse é só o começo da história de Abraão. A história de Abraão é muito linda. Tem muita coisa que a gente vai ver, vai aprender sobre a história de Abraão. Mas hoje eu queria enfatizar só isso. Que Deus, depois que Abraão tirou a venda dos seus olhos, que era Ló, Deus mostrou, Deus voltou a falar de Abraão. E aí a reflexão que eu trago para a gente hoje. Quem são as pessoas que estão perto de nós, que são como se fosse uma venda para os nossos olhos, que estão impedindo da gente receber a promessa que Deus tem reservado para nós? Quais são as pessoas que a gente tem carregado conosco como muleta, como venda, que impede a gente de receber as coisas de Deus? Porque tem coisas que Deus reservou para você e que tem pessoas que estão perto de você que não vão, aquela bênção não é para aquelas pessoas usufruir. E às vezes a gente tem que aceitar que certas vendas, que o Ló se retire das nossas vidas para que a gente possa enxergar, voltar a ver, voltar a ter um relacionamento com Deus. Essa é a reflexão que eu trago para hoje, no meu diário. Como eu disse, eu sou apaixonada pelas histórias dos patriarcas e estou empolgadíssima para ver, para compartilhar sobre esse diário, sobre essa história dos patriarcas. Eu começo hoje com essa parte da história de Abraão, que é a parte em que ele se desloca, né, da cidade onde ele estava, que ele saiu de Ur dos Caldeus, né, parou em Harã por conta do seu pai, e depois Deus mandou ele seguir, ele, né, ir para a terra que ia lhe mostrar. E ele se deslocou, né? E Deus finalmente volta a falar com Abraão. E a gente vai ver o desenrolar dessa história. Tem muitas coisas, tem muitos outros erros que Abraão vai cometer, tá? Tem muitos outros erros, tem muitos acertos que Abraão vai viver. E a gente tem muito o que aprender com a história de Abraão. Que Deus nos permita aprender com essa história linda, cheia de riqueza, que a gente possa explorar ao máximo dessa história. E o que eu aprender, o que eu puder passar, eu vou registrar aqui dessa história maravilhosa e linda e compartilhar com vocês. Então, uma boa noite, paz, prosperidade, que as bênçãos de Deus, elas possam chegar até nós, que a gente consiga tirar as vendas dos nossos olhos para enxergar os caminhos que Deus tem reservado para nós, tá bom? Boa noite, fiquem com Deus, beijinhos e tchau, tchau.